Nesse vídeo aqui eu vou te explicar todas as raças alienígenas em detalhe. Os seres humanos sempre tentaram entender o universo à sua maneira. Eles olham para o desconhecido e preenchem lacunas com aquilo que conhecem. Suas próprias feições, seus próprios medos e suas próprias aspirações. Então, desde as pinturas rupestres até as religiões modernas, cada divindade, cada entidade, cada criatura mítica que criamos carrega vestígios de nós mesmos. Os deuses do trovão têm forma humana, as entidades celestes falam nossas línguas e até mesmo monstros carregam traços de nossa psicologia mais primitiva. Mas, e se eu te dissesse que essa necessidade de espelhar o divino em nós mesmos não é um acaso? E se no fundo nós estivermos apenas tentando lembrar de algo que nós já sabemos, mas que nos foi apagado? A verdade é que os deuses que nós cultuamos, os anjos que tememos e até mesmo os demônios que evitamos podem não ser apenas criações da nossa mente, mas sim visitantes que há milênios caminham entre nós. Agora imagine o impacto de perceber que esses seres não apenas existem, mas que eles estiveram aqui sempre. Que talvez os mesmos anjos descritos em textos antigos sejam, na verdade, entidades interdimensionais de outros planetas. Que os demônios que aterrorizam o nosso imaginário humano sejam remanescentes de uma guerra cósmica entre civilizações que moldaram a história da Terra de muito antes do primeiro ser humano sequer erguer os olhos para o céu e perguntar: peraí, de onde que nós viemos? E nós sabemos que a humanidade tem um pequeno probleminha. Ela não gosta de não estar no controle. E se existe uma verdade que nunca nos foi contada, essa, a que nós nunca estivemos sozinhos. E a prova disso está em culturas por todo o mundo. Os egípcios falavam de deuses com cabeça de pássaro. Os hindus descreviam seres brilhantes vindos das estrelas. Os cristãos falavam de anjos que desciam dos céus em carruagens flamejantes. E afinal de contas, o que todos esses relatos têm em comum? Bom, eles descrevem seres não humanos interagindo diretamente conosco. Então, o que é mais provável? É mais provável que todas essas civilizações separadas por oceanos e milênios de história inventaram as exatas mesmas histórias sem qualquer conexão entre elas, ou que algo muito maior sempre esteve acontecendo bem embaixo dos nossos narizes e que agora, no século XXI, o véu está caindo. Vocês sabem muito bem, já noticiei aqui para vocês várias vezes que o Pentágono não está conseguindo mais esconder o que está acontecendo. Avistamentos, vazamentos de documentos secretos e até declarações de ex-militares, tudo, meu povo, aponta para o inevitável, de que nós estamos à beira de uma grande revelação. A pergunta é: você aqui que está assistindo o meu canal, você está preparado para descobrir a verdade? Bom, nesse vídeo aqui eu sou mais uma vez Carol Capel, a sua alienígena favorita. Sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo que começa agora aqui nesse canal. Nesse vídeo aqui eu vou te explicar todas as raças alienígenas em detalhe e vou te pedir também que você, se ainda não estiver inscrito, se inscreva no canal de Shorts, porque lá eu posto vídeos novos todos os dias, vídeos curtinhos, vídeos rápidos de mistérios diários. Aconteceu, eu já tô gravando e já tô postando lá, e assim você não fica por fora de nada que rola nesse nosso mundo estranho. Além disso, você pode também se tornar um membro honorário desse canal. Basta clicar aqui embaixo em Seja Membro e vir fazer parte. Os membros têm benefícios exclusivos aqui no canal. Eles conseguem participar de lives exclusivas, têm um contato mais direto comigo, porque eu respondo todos os membros, tem uma comunidade só para membros, onde a gente troca ideias também. Então vale muito a pena. Se você ainda não é membro, recomendo, clica aqui embaixo no botão Seja Membro e venha fazer parte de mais esse braço da seita. Mas agora sim, meu povo, vamos às raças dos extraterrestres. E nós vamos começar pelos Pleiadianos, que são os Guardiões da Luz. Vindos das Pleiades, eles são os primos mais velhos da humanidade. Eles aparecem na mitologia de diversas culturas antigas, incluindo na cultura dos egípcios, gregos, japoneses e maias. Eles são descritos como seres muito altos,
de pele clara, de olhos brilhantes, de cabelos loiros ou castanho muito claro, e eles possuem uma conexão espiritual profunda com a Terra e acreditam que o papel deles é ajudar os humanos a evoluir espiritualmente. E, inclusive, a maior prova de que eles existem está no templo de Dendera, no Egito. E eu já fui até lá e já mostrei todos os detalhes sórdidos desse templo em um vídeo aqui no canal. O link do vídeo estará aqui na descrição, caso você ainda não tenha assistido. Agora, os capelinos, que também são conhecidos como os exilados cósmicos. E embora o sobrenome da pessoa que é apresentadora desse canal seja parecido com o nome da raça desses seres, não, eu não sou parente deles. Os capelinos, segundo a história conta, foram banidos da constelação de Capela e mandados para a Terra por não conseguirem acompanhar a evolução espiritual do seu planeta de origem. Foram eles que ajudaram a construir as civilizações egípcia, a civilização hindu, a hebraica, e eles possuem uma pele meio avermelhada e em sua forma espiritual, eles são muito semelhantes aos Greys. A questão aqui que fica é, será que a Terra é apenas um campo de reabilitação para essas almas que foram exiladas de Capela? Aqui no canal nós também temos uma cobertura completa sobre a trilogia dos livros dos exilados de Capela. Trilogia essa que fala sobre transição planetária e dá muitos detalhes sórdidos sobre esses seres. Também deixarei o link aqui embaixo caso você ainda não tenha assistido. Agora vamos para os Greys, que são conhecidos como sendo os verdadeiros homens das estrelas. Eles são famosos, eles são os famosos alienígenas cinzentos, de olhos grandes e sem expressão. Eles são mais associados a abduções alienígenas e a experiências médicas. E há relatos de que eles trabalham em colaboração com governos sombrios e em experimentos biológicos. Mas agora vem o detalhe bizarro e sórdido, porque muitos ufólogos acreditam que os Greys não são apenas extraterrestres, mas sim, eles são uma criação artificial de raças mais avançadas. E se você sonhar com um desses seres aí, você pode ter certeza, mas você pode botar sua mão no fogo que tu foi abduzido. E isso, essa história da abdução, nos leva aos verdadeiros mestres dos Greys, ou seja, os verdadeiros responsáveis por designar esses Greys para que eles façam, para que eles performem a abdução. Sim, eu estou falando deles, dos reptilianos ou da elite sombria. De todos os seres que eu vou falar aqui nessa lista, os reptilianos são com certeza a raça mais temida da conspiração global. Eles são escamosos, têm olhos de répteis e eles têm extrema inteligência. Além disso, eles controlam a mídia, os governos e as religiões. Eles são os arquitetos do sistema e eles mantêm a humanidade presa em uma ilusão. Mas nem todos os reptilianos são iguais, porque eu conheço uns que são bem legais. E isso nos leva para a nossa próxima raça. Sim, eu estou falando deles, dos draconianos, que são conhecidos como os mestres da guerra. E eu não posso deixar de mencionar que os draconianos que visitam a nossa dimensão são divididos em 3 grupos. Os draconianos negros, que são os reis da conspiração, e eles são inclusive os mais perigosos. Eles são os comandantes desse império dos draconianos e eles se alimentam do medo e da energia negativa da humanidade. Eles são mestres da manipulação e estão por trás de todos os eventos políticos e financeiros mais sombrios do planeta. Logo em seguida deles, então, nós temos os draconianos marrons, que são conhecidos como os soldados da dominação. Eles são menos ferozes que os draconianos negros, mas são extremamente agressivos. Eles são os guerreiros da raça draconiana e atuam como agentes de dominação e imposição de medo. E nós temos também, por último, mas não menos importante, dentro dessa categoria de draconianos, os draconianos brancos, ou conhecidos também como os dissidentes, que diferentes dos outros, os draconianos brancos não seguem a agenda sombria de dominação que os seus parentes de outras cores seguem. Alguns deles já se libertaram e hoje em dia trabalham para ajudar a humanidade. Nós também temos os felinos, e agora
agora, aqui nessa nossa conversa, entre uma raça totalmente inesperada que eu adoro. Eles têm a aparência humanoide, mas têm características de grandes felinos, como leões e tigres. E esses seres vêm diretamente da constelação de Lira, embora alguns deles também sejam provenientes da constelação de Sírius. E eles são considerados seres de extrema sabedoria e poder e possuem uma energia guerreira única. Eles são mencionados em diversas mitologias, incluindo o Egito, onde nós temos figuras como Sekhmet, que podem ter sido inspiradas neles. E a história diz que estes seres ajudaram os Pleiadianos na defesa da Terra contra os reptilianos. E no meu livro de colorir, eu tenho uma página dedicada a vários desses seres que eu estou contando aqui para vocês. Eu tenho uma página dedicada aos felinos, eu tenho uma página dedicada aos draconianos, uma outra página dedicada aos reptilianos. Ah, peraí, você não está sabendo que eu lancei um livro de colorir? Pois é, se você não está sabendo, você vai ficar sabendo agora. Por quê? Porque eu adoro esses livros de colorir, tipo Bobbie Goods e esses outros livros aí bonitinhos e fofinhos. Só que eu sou uma pessoa dark, eu sou uma pessoa das trevas e eu queria ter um livro de colorir que tivesse a exata minha energia. E é exatamente por isso que eu lancei o livro Conspiração, ou nós também temos a opção em inglês, o Conspiracy. Nesses dois livros, tanto no português quanto em inglês, porque eles são iguais, só o que muda é a língua, você vai ter várias ilustrações digitais feitas por mim para você poder pintar e relaxar com as maiores conspirações que existem na história desse planeta. O livro está disponível para venda na Amazon e você consegue comprar ele em qualquer país do mundo que a Amazon esteja disponível. Eu vou deixar o link do livro aqui embaixo na descrição, porque obviamente não tem só o meu livro de pintar e colorir. Nós temos também a outra opção do livro de ler também, que é o meu livro sobre arquétipos. Eu vou deixar todos esses links que eu estou mencionando para vocês aqui embaixo na descrição. E eu nem preciso entrar muito em detalhes, mas a minha página favorita é a página dos felinos. Primeiro, porque eles são muito bonitinhos. E segundo, porque eles existem de verdade. Agora nós vamos falar sobre os aquarions, que são também conhecidos como senhores da água. Se os felinos representam o fogo e a guerra, os aquarions são os mestres da água. Eles são uma civilização extremamente pacífica e espiritualizada que vive em dimensões superiores ligadas aos oceanos da Terra. A relação desses seres com a Terra remonta às eras perdidas de Atlântida, Lemúria e de outros continentes perdidos também, quando a humanidade tinha uma conexão mais profunda com o universo. Esta é a raça que se tem menos informações na internet, mas não é por isso que ela é a menos interessante. Agora nós temos os Hilarions, que são os guardiões do conhecimento oculto. Eles são uma raça misteriosa e extremamente avançada, conhecida por ser responsável por guardar um conhecimento cósmico que eu diria que é muito similar ao conhecimento que existe nos arquivos akáshicos. Eles são grandes mestres espirituais e eles atuam diretamente no plano astral e energético da Terra. Algumas correntes ocultistas acreditam que os Hilarions foram os responsáveis por transmitir o conhecimento esotérico que as civilizações antigas tinham, ajudando a humanidade a evoluir através de ensinamentos místicos. Qualquer semelhança com aquela história que foi muito bem retratada no filme da Marvel, Eternos, é mera coincidência, claro. Agora nós vamos falar sobre os Andromedanos, que são conhecidos por serem os viajantes da galáxia. Eles são, como o próprio nome sugere, provenientes da galáxia de Andrômeda. E eles são seres altos que possuem a pele azul clara e possuem tecnologia avançadíssima. O ex-militar Alex Collier afirmou ter sido levado para uma nave-mãe andromedana, onde lhe foi revelado que o destino da humanidade está diretamente ligado ao equilíbrio do universo. Eles não interferem diretamente aqui no planeta Terra, mas eles observam aqueles que estão despertando e principalmente os contatados da raça dos andromedanos. Agora, nós vamos falar sobre os arcturianos, que também possuem uma página especial no meu livro de colorir. Eles
Eles são seres de pele azul e eles possuem habilidades telepáticas muito fortes. Eles são conhecidos por dominarem a tecnologia da manipulação da energia. Eles são mestres em cura e em proteção espiritual e estão constantemente ajudando na transição da Terra para um nível vibracional mais alto. Eles são considerados os arquitetos espirituais do universo. Então eles criam portais, eles ajudam as almas a atravessarem portais entre as dimensões quando a galera vai de arrasta aqui na Terra. Agora nós temos também os aviários azuis, que são conhecidos por serem mensageiros interdimensionais. Esses seres se parecem pássaros azuis humanoides e eles são interdimensionais. Eles não pertencem a nenhum sistema estelar fixo, mas eles atuam como sendo guardiões da espiritualidade universal. O mais estranho é que civilizações antigas, como os egípcios e os sumérios, já representavam seus deuses com cabeça de pássaros e algo que eu diria, inclusive, que poderia ser uma clara menção a esses seres aí. É claro, meu povo, que o conteúdo desse vídeo aqui é totalmente ficcional. É claro que eu não acredito na existência desses seres, mas que eles existem, existem. Alguém ou alguma coisa estava por trás desse evento. E ele, inclusive, diz em entrevista que ele ficou com medo de ser abduzido. Imagine você no Brasil dos anos 70, onde uma pequena vila no litoral do Pará passa por eventos tão bizarros, mas tão bizarros que até a Força Aérea Brasileira precisa ser acionada. Pessoas atacadas por luzes misteriosas, queimaduras inexplicáveis aparecendo na pele das pessoas e uma sequência de eventos tão estranhos que o caso chegou até a CIA, até a Central de Inteligência Norte-Americana. Eu estou falando do caso da Operação Prato, uma das investigações mais misteriosas e encobertas da história brasileira. E para piorar, nós temos um dos principais envolvidos, o capitão Uirangê Holanda, que não teve um final muito feliz, se é que vocês me entendem. Inclusive, no meu livro de colorir Conspiração, nós temos uma página dedicada à Operação Prato. E vocês já estão me mandando os prints e as imagens das páginas que vocês estão colorindo do meu novo livro de colorir. O link para comprar esse livro está aqui embaixo na descrição. E eu queria agradecer a Letícia, lá da Holanda, que pintou essa página e mandou para mim lá no meu Instagram. O meu livro de colorir é um livro de colorir completamente diferente de tudo que você já viu na história desse planeta. Ele é um livro de colorir que tem um tom até meio que fofinho, só que as ilustrações são de conspirações que rolaram aqui no canal. Então ele tem uma pegada bem dark, ele parece ser um livro para criança, mas ele não é não. Ele está disponível na Amazon em todos os locais do mundo onde a Amazon está disponível e o link está aqui embaixo na descrição. Agora eu vou te contar todos os detalhes dessa história que eu diria que é um tanto quanto que macabra. Então você sente-se aí confortavelmente, pega a pipoca para não comer os dedos e vem comigo. Por muitas vezes vocês me pedem aqui no canal para falar sobre o caso da Operação Prato que aconteceu no Pará, no Brasil. E sim, eu já falei sobre esse caso. Só que o vídeo que está aqui no canal sobre a Operação Prato está muito velho e existem alguns documentos novos revelados sobre o caso. Então eu resolvi fazer um novo vídeo sobre esse assunto. Mas se você quiser assistir o vídeo anterior a esse, o link também estará aqui embaixo na descrição. É importante eu mencionar também, antes de começarmos, que esse caso é muito grande. E é exatamente por isso que eu vou dividir esse vídeo aqui em duas partes. Então a primeira parte sai hoje e a segunda parte sai na sexta-feira, no nosso próximo vídeo. Então fique ligado para não perder o fio da meada. Agora, Operação Prato. O que é isso? É um programa do governo para levar comida de qualidade ao prato dos brasileiros? Claro que não, né, meu povo? Os governos nunca estiveram preocupados em acabar com a fome, principalmente os governos do Brasil. Vamos ser honestos.
Esse é o nome dado a uma operação militar que aconteceu no Brasil. E essa nossa história começou na pequena ilha de Colares, no Pará. O local era humilde, com uma vila simples, um hospitalzinho, uma pracinha e uma população que levava uma vida pacata. Mas, de repente, luzes estranhas começaram a aparecer no céu dessa pequena vila. As luzes mudavam de cor e atacavam principalmente mulheres. O contato com essas luzes causava queimaduras misteriosas, descritas pelas vítimas como se o corpo estivesse sendo cozido de dentro para fora. E não era apenas isso não, tá? Porque as queimaduras eram acompanhadas por tontura, febre, fraqueza extrema e a queda de todos os pelos do corpo ao mesmo tempo. Sim, todos os pelos do corpo, apenas os cabelos da cabeça ficavam intactos, mas o resto, gente, ficava lisinho, como se você tivesse feito depilação a laser. Lembre-se, nós estamos falando de um caso que aconteceu na década de 70. Muitos acreditavam que esse caso se tratava de um surto coletivo, de uma histeria coletiva, mas a história tomou um outro rumo quando médicos confirmaram que as queimaduras eram reais e que não havia qualquer evidência de infecção por vírus, bactérias ou fungos. Era algo totalmente sem explicação. O prefeito de Colares, então, desesperado, entrou em contato com o governo federal. Mas sabe como é, né? O governo ignorou completamente os pedidos de ajuda. Só que a situação começou a sair do controle. E com medo, os moradores se armaram para se proteger das luzes e começaram a atirar no céu. O caos se espalhou e a mídia nacional começou a noticiar os eventos. E com a pressão dessas notícias, o governo brasileiro não teve escolha e chamou a Força Aérea Brasileira para investigar. Foi assim então que nasceu a Operação Prato. Operação essa que foi liderada pelo capitão Uirangê de Holanda. Ele e sua equipe foram enviados para Colares para monitorar as luzes e coletar provas. No começo, o capitão Holanda acreditava que tudo poderia ser explicado racionalmente, mas com o passar do tempo, a opinião dele mudou drasticamente. Durante semanas de investigações, os militares começaram a fotografar e filmar luzes. O que era apenas um boato virou algo real, registrado em mais de 500 fotos e 16 horas de filmagem. Os documentos oficiais relatam naves com formatos cilíndricos, discoides e triangulares, algumas parecendo emitir uma energia capaz de afetar os humanos. Mas o ponto de virada veio quando Holanda e sua equipe tiveram um avistamento impressionante na Baía do Sol. Eles viram uma nave gigantesca pairando sobre eles a menos de 150 metros de altura. E é essa cena que ilustra o meu livro de colorir que eu mostrei para vocês no começo desse vídeo aqui. Ele descreveu a nave como sendo preta e escura com luzes brilhantes no meio, emitindo um som que parecia um som de ar-condicionado ou bicicleta enferrujada. Só que o mais assustador veio depois, porque dentro da nave, o Holanda afirma que viu uma criatura observando tudo. E foi nesse momento que ele percebeu que aquilo não eram apenas luzes misteriosas. Alguém ou alguma coisa estava por trás desse evento. E ele, inclusive, diz em entrevista que ele ficou com medo de ser abduzido. É importante eu mencionar aqui também que quando essas luzes interagiam com as pessoas relatavam perda de força. Elas diziam que essas luzes sugavam a energia vital delas, fazendo com que elas tivessem que passar dias e dias e dias de cama depois de interagir com seja lá o que for isso que aconteceu lá no Pará. Com tantas provas, era esperado que o governo divulgasse as informações, mas o que aconteceu foi exatamente o oposto. Subitamente, a Operação Prato foi cancelada do dia para a noite, e o Holanda foi ordenado a escrever um relatório de 2.000 páginas detalhando tudo o que viu, e o material foi enviado diretamente para Brasília. Os documentos foram classificados e nunca mais vistos.
Coincidentemente ou não, a CIA estava monitorando o caso. E alguns acreditam que os Estados Unidos pressionaram o Brasil para encerrar a investigação para impedir que informações sensíveis fossem reveladas ao mundo. E, por anos, o caso permaneceu muito abafado. Só que na década de 90, já aposentado, o Capitão Holanda resolveu contar tudo. E ele deu entrevistas revelando detalhes impressionantes e confirmou que a Operação Prato captou imagens de espaçonaves e de seres desconhecidos. Pouco tempo depois dele abrir a boca, ele foi encontrado, sem vida, em sua própria casa. E em uma situação altamente suspeita. Oficialmente disseram que ele atentou contra a própria vida. Mas a gente sabe muito bem o que acontece com pessoas que sabem demais e principalmente pessoas que sabem demais e saem por aí dando entrevistas para grandes televisões contando o que sabe. É aquilo, né, meu povo? Quem tem informação demais não dura por muito tempo. O que acontece é que a Operação Prato continua sendo um dos maiores mistérios da ufologia brasileira até o presente momento. Muitas das informações nunca vieram a público e tudo que sabemos são fragmentos soltos de um quebra-cabeça proibido. O governo brasileiro, a Força Aérea e a CIA sabem a verdade. Mas por que eles esconderam? Seria uma questão de segurança nacional? Ou eles temem o que poderia acontecer caso a população soubesse o que realmente rolou lá? Ou será que eles estão simplesmente protegendo seus próprios interesses? A história está cheia de padrões. Quem sabe demais desaparece, os documentos são censurados e a verdade nunca é revelada por completo. A pergunta mais importante aqui é: o que mais eles estão escondendo de nós? E essa história aqui, ela não acaba por aqui. Conforme eu mencionei no começo do vídeo, esse caso, essa história é muito grande. E é exatamente por isso que esse vídeo continua na sexta-feira com mais uma peça desse quebra-cabeça imenso. Quebra-cabeça esse, inclusive, que aumenta conforme os minutos desse vídeo passam. Então, não perca o vídeo de sexta-feira por um absoluto nada. Porque essa nossa história aqui vai ficando cada vez mais e mais cabeluda. E digo-lhes mais, essa história não só nunca foi resolvida, como também continua rolando até os dias de hoje. Nos últimos anos, indígenas no Acre, no Brasil, e em Loreto, no Peru, têm relatado ataques de seres misteriosos e avistamentos de luzes estranhas. E esse caso aí lembra um pouco o caso da Operação Prato dos anos 1970. Tudo isso voltou a acontecer em 2014, na comunidade de Achaninca, quando eles relataram avistamentos de objetos luminosos pairando sobre a aldeia. O líder da comunidade, Benki Pianco, ele descreveu uma esfera de 4 metros que emitia feixes de luz azul. As tentativas de filmar falharam, pois os equipamentos paravam de funcionar. E os relatórios da FUNAI indicam que os objetos disparam luzes contra os indígenas, causando sintomas físicos graves, como abortos espontâneos, tonturas e desmaios, sem outra explicação plausível. A Polícia Federal investigou o caso lá em 2014, porém não obteve nenhuma conclusão, pelo menos não que se saiba publicamente, né? E no Peru, em 2023, ou seja, recente, a comunidade de Iquito relatou ataques noturnos de figuras mascaradas que pareciam flutuar. Os vídeos dos moradores mostram seres assustadores que aterrorizavam a aldeia. Após a investigação, o governo peruano concluiu que eram garimpeiros ilegais, usando mochilas propulsoras e luzes para simular a aparição sobrenatural e até a intimidar os indígenas. Só que a verdade, meu povo, é que a gente não sabe se esse relatório do governo do Peru é verdadeiro ou se isso aqui é mais uma peça desse imenso
imenso quebra-cabeça da Operação Prato. Esses eventos todos reforçam os mistérios que existem na Amazônia, de ataques inexplicáveis que são relatados há décadas. Muitos acreditam que os governos ocultam informações sobre o que realmente acontece nessas regiões isoladas. E de fato, né, meu povo, o local é isolado, as pessoas de lá não têm comunicação com outros locais. Para chegar lá demora dias, ou seja, existe todo um processo que facilita para que essas coisas aconteçam em locais mais isolados do planeta. E também, depois, os governos, as autoridades podem justificar esses casos como sendo casos de pessoas que tiveram contato com coisas que são do planeta Terra mesmo, mas porque são pessoas mais ignaras, com menos acesso à informação, os relatos dessas pessoas podem ser invalidados. É exatamente isso que eles querem que nós pensemos. Agora, esse caso da Operação Prato nunca foi resolvido e eu acredito que ele nunca será resolvido. Nós temos ainda uma peça fundamental desse caso, que é uma história ainda mais bizarra que esse caso, que aconteceu ali no Pará também. Eu vou contar essa história e a segunda parte do vídeo no vídeo de sexta-feira. Então não perca por um absoluto nada. Eu vou ficando por aqui com mais esse vídeo. Se você gostou desse vídeo e se você chegou até esse ponto final do vídeo, comenta aqui embaixo o que você acha que realmente rolou lá na Ilha de Colares, e se você for comprar meu livro de colorir e você colorir a página da Operação Prato, tira uma foto e me marca lá no Instagram para eu repostar a sua ilustração, porque sim, nós vamos ter concurso das ilustras mais bonitas aqui nesse canal. Um super beijo para vocês e eu vejo vocês, claro, se aceita permitir, nos nossos próximos vídeos. Bye! O que eu vou contar para vocês aqui nesse vídeo de hoje desafia tudo que vocês já ouviram sobre a existência de civilizações extraterrestres. Esqueçam, assim, ó, esquece, tá? Tudo que você pensava, saber sobre os alienígenas, sobre os discos voadores, sobre os seres greys, sobre os seres interdimensionais, porque a verdade, a realidade, ela pode ser ainda mais bizarra do que qualquer filme de ficção científica ou qualquer série de ficção científica que já foi criada. E o motivo, meu povo, é que a verdade está oculta, está escondida em conceitos científicos pouco explorados, que são ignorados pelos meios de comunicação e até pela comunidade acadêmica tradicional. O que eu vou trazer hoje aqui para vocês é um mistério cósmico que pode redefinir a nossa compreensão sobre o universo e sobre a vida inteligente. Eu vou trazer aqui para vocês uma nova hipótese científica que pode explicar muitas coisas sobre o nosso universo. Hipótese essa, inclusive, que está dando um verdadeiro nó na cabeça das pessoas. E eu tenho certeza que esse vídeo aqui vai explodir a sua mente também. Não se esqueça de começar esse vídeo já clicando aqui embaixo em Seja Membro e vir fazer parte de mais esse braço da seita. E também aproveite e se inscreva no canal de Shorts, porque lá eu posto videozinhos curtinhos, rápidos, de mistérios diários, e assim você não vai ficar por fora de absolutamente nada do que rola nesse nosso planeta estranho. Agora sim, vocês alguma vez já ouviram falar no conceito de fator de escape de exoplanetas? Eu tenho certeza que vocês ainda não ouviram falar, porque esse é um termo até que conhecido da astrofísica. Esse termo define a velocidade necessária para que um objeto consiga escapar da gravidade de um planeta. Mas e se eu disser para vocês que esse fator pode ser o motivo pelo qual muitas civilizações alienígenas nunca conseguiram deixar seus próprios mundos, nunca conseguiram deixar seus próprios planetas, inclusive nós, inclusive a gente aqui na Terra. Imagine você, uma civilização inteligente, avançada, capaz de criar estruturas complexas, mas que simplesmente não consegue alcançar o espaço. São seres que estão presos em seus próprios planetas como prisioneiros cósmicos, reféns de sua própria gravidade. O astrofísico espanhol Hélio Quiroga recentemente publicou um estudo revolucionário abordando esse tema sob uma nova ótica. Ele propôs
dois contextos assustadoramente perturbadores. O fator FEX, que é ligado à velocidade de escape de exoplanetas, e os chamados mundos aquários, que são lugares onde seres inteligentes estão condenados a uma existência enclausurada, sem sequer vislumbrar o que existe além de seus próprios céus. Agora, para aqui e pensa comigo. A Terra tem até uma gravidade confortável para nós que somos humanos. Então, o foguete lá, a espaçonave Saturn V, por exemplo, ela precisou atingir 11,2 km por segundo para escapar da Terra, para escapar dessa gravidade da Terra. Mas e se houvesse um planeta com a gravidade 3, 4 ou 10 vezes maior que a nossa? Para escapar de um lugar assim, a tecnologia precisaria ser absurdamente mais avançada. Tá, e qual é o problema de tudo isso? O problema, meu povo, é que a quantidade de energia para que pudesse sair desse planeta precisaria ser exponencialmente aumentada. Então, um planeta com 10 vezes mais gravidade que a Terra exigiria que seus habitantes desenvolvessem propulsores 10 vezes mais poderosos, motores que talvez nem a tecnologia mais avançada que existe consiga conceber. E qual é o resultado disso, então? O resultado disso são civilizações presas, incapazes de romper esses problemas gravitacionais de seus mundos natais. E é aí agora, então, que a coisa fica mais estranha, porque se existissem seres inteligentes nesses mundos, como seriam as formas desses seres? Porque, vamos combinar, que eles precisariam evoluir absurdamente para suportar essas pressões esmagadoras. Então, alguns teóricos argumentam que seriam seres extremamente leves, quase que etéreos, quase que plumas, seres em formato de plumas flutuantes. Eu falei para vocês que aquela ideia que vocês tinham de ET no começo desse vídeo, que essa ideia seria completamente transformada, né? Pois é aqui que começa essa transformação, porque outros sustentam que esses seres teriam que ter corpos muito densos, muito robustos, revestidos por couraças colossais, para resistir a essas forças gravitacionais que eu diria que são implacáveis. Então nós estamos falando de criaturas deformadas, criaturas grotescas, que poderiam até mesmo desafiar a nossa percepção do que significa ser um ser vivo. E isso que eu tô contando para vocês não é tudo não, tá? Porque o Hélio Quiroga também fala sobre esses mundos aquários, que são exoplanetas onde a vida está presa em ambientes impossíveis de serem explorados. E é aqui, meu povo, que as implicações são ainda mais assustadoras. Então imagine você, um mundo oceânico coberto por mares profundos e completamente selado por uma camada de gelo impenetrável. Os seres que habitam essas profundezas, eles jamais veriam o céu. Então eles não imaginariam a existência do universo lá fora. Teriam civilizações submersas, aprisionadas em bolhas aquáticas, sem saber que existe algo além. E as tecnologias desses seres seriam diferentes, porque seu desenvolvimento seria único, mas no final eles estariam condenados à sua própria prisão natural. E se esse planeta fosse ainda mais extremo, ou seja, se não houvesse nenhuma atmosfera, apenas um oceano sufocado entre camadas de gelo, nesse caso não haveria nem mesmo o conceito de superfície que nós temos aqui. Seria apenas um infinito subterrâneo líquido, um mundo sem estrelas, sem horizonte, sem qualquer vislumbre do cosmos. Esses seres viveriam completamente e eternamente na escuridão, sem qualquer noção de que existe um universo além. Tá estranho? Tá muito estranho, eu sei. Mas nós vamos ainda mais além. Porque aquela equação de Drake, sabe? Aquela equação famosa por calcular a probabilidade de vida inteligente no universo, ela não leva isso que eu tô mostrando para vocês aqui hoje, ela não leva isso em consideração. Então, desde a sua formulação, os cientistas sempre assumiram que os exoplanetas congelados eram mortos, sem água líquida e, portanto, sem vida. Só que descobertas recentes mostram que pode haver mares quentes e líquidos dentro desses mundos gelados, graças à atividade vulcânica subterrânea. Isso significa que o número de civilizações no cosmos pode ser muito maior do que nós imaginávamos. Só que nós estamos falando de situações de civilizações presas, isoladas, impossibilitadas de explorar as estrelas. Só que a conspiração não para por aí não, tá? Porque nós vamos explorar
algo ainda mais absurdo que talvez você nunca pode ter pensado sobre. Eu estou falando de vida extraterrestre sem necessariamente a existência de um planeta. Sim, é isso mesmo que você está ouvindo. E isso aqui não é uma hipótese minha, tá? É uma hipótese dos cientistas de Harvard e da Universidade de Edinburgh, que sugerem que podem haver formas de vida que não precisam de planetas para existir. Sim, eu estou falando de criaturas que flutuam pelo espaço profundo, que vagam entre sistemas estelares, em um ecossistema interestelar invisível. O Robin Woodsworth e o Charles Cockwell argumentam que organismos fotossintéticos poderiam desenvolver estruturas para proteger-se da radiação cósmica e criar atmosferas próprias e até armazenar água em cápsulas orgânicas. Essa nova teoria sugere que esses seres cósmicos poderiam absorver micropartículas de água do espaço, processar nutrientes e viver de forma totalmente independente. E é aqui agora então que nós temos uma revelação muito grande, porque esses organismos, embora não tenham planetas, eles podem ser detectados, porque se eles liberassem gases como metano, por exemplo, nós poderíamos encontrar nuvens inexplicáveis de compostos biológicos flutuando pelo espaço. Evidência de que formas de vida nômades podem estar por toda parte observando-nos sem que nós jamais suspeitássemos. E é exatamente agora que eu pergunto para vocês: e se essas formas de vida já estiverem aqui? Eu tô perguntando isso, gente, porque existem filmagens aqui do planeta Terra de bases militares de seres flutuantes que não condizem de maneira nenhuma com a natureza que nós conhecemos, ou seja, com as formas de vida que nós conhecemos. Então, e se esses organismos espaciais forem os responsáveis por fenômenos inexplicáveis, tipo avistamentos de OVNIs e todas essas aparições misteriosas? E se essas civilizações presas nos mundos aquários estiverem tentando se comunicar conosco de alguma maneira? E se as formas de vida que vagam pelo cosmos já tiverem entrado em contato com governos esses que silenciam a verdade para manter a humanidade no escuro? Pois é isso que dizia Howard Phillips Lovecraft. Ele dizia que o maior medo da humanidade é o medo do desconhecido. Então, se a verdadeira forma de vida alienígena for tão grotesca, tão fora da nossa compreensão, ou seja, algo que a nossa mente não conseguiria processar, se forem criaturas gigantescas cósmicas ou invisíveis, ou se elas se movimentarem lentamente entre as galáxias, se elas estiverem nos observando como se nós fôssemos formigas em um imenso formigueiro, a conspiração alienígena é muito maior do que nós imaginamos. E o universo não é um lugar silencioso. Civilizações existem, estão presas, vagando ou nos espreitando nas sombras do cosmos. E a pergunta aqui agora, depois de ouvir tudo isso, não é se nós estamos sozinhos. A pergunta é: será que eles já sabem que nós estamos aqui? E isso me faz pensar um pouco nessa nossa condição. Porque eu não sei se vocês já ouviram falar que o planeta Terra é, na verdade, um planeta prisão. A hipótese da Terra como um planeta prisão é uma teoria conspiratória que eu acho muito fascinante. E ela sugere que a humanidade não está aqui por acaso, mas sim que nós somos colocados nesse planeta por uma força superior, por uma força extraterrestre, por uma força interdimensional, como punição para cumprir algum tipo de sentença cósmica. Essa ideia aí, ela ganhou muita força em interpretações filosóficas, religiosas e até biológicas, porque há quem argumente que o ser humano parece biologicamente incompatível com o próprio planeta. Existem alguns pontos que são muito relevantes para essa teoria. Se você parar para pensar, nós somos os únicos seres que sofrem com o ambiente terrestre. Então, diferentemente dos outros animais, o ser humano precisa de roupas, de abrigo, de tecnologia para sobreviver. O nosso organismo não parece ser naturalmente adaptado a esse mundo. Então, existem problemas de saúde relacionados à gravidade, à luz solar. Algumas pessoas sofrem com dores nas costas e articulações, como se o nosso corpo não fosse preparado para suportar a gravidade terrestre. Além disso, a exposição ao sol por longos períodos pode causar danos severos à nossa pele, que é algo incomum em outros animais, em outras espécies. E também, claro,
claro, existe a sensação psicológica de não pertencimento. Muitas pessoas sentem uma verdadeira desconexão profunda com a Terra, como se tivessem sido exiladas ou aprisionadas aqui. Essa sensação é frequentemente associada a um desejo inexplicável de voltar para casa, mas sem saber para onde. A necessidade de domar a natureza também é um sintoma, porque enquanto os outros animais ali vivem harmonicamente com o seu habitat, o ser humano é o único que precisa moldar o ambiente ao seu redor para sobreviver. Então nós desmatamos, nós construímos cidades, nós alteramos drasticamente a paisagem do nosso planeta, e tudo isso por quê? Porque somos prisioneiros da nossa própria realidade. Então quem será que nos aprisionou aqui? Será que foram extraterrestres ou seres superiores? Será que foram arquitetos interdimensionais? Será que foram deuses antigos? Ou será que isso faz parte daquela teoria da reciclagem das almas, que é um conceito associado a essa ideia de que nós não podemos escapar da Terra nem mesmo após a morte? Existe também uma outra vertente mais conspiratória que diz que nós não somos apenas prisioneiros, mas sim que nós somos cobaias de um grande experimento e que a Lua serve como uma base de observação. A Lua ali com sua órbita estranha e sua sincronização perfeita com a Terra poderia ser um satélite artificial usado para nos monitorar. Mas é claro, meu povo, que isso é só uma teoria da conspiração. Mais uma teoria da conspiração, né? Mas se a Terra é um planeta prisão, será que existe alguma saída? Porque se essa teoria for real, qual seria a chance de escaparmos daqui? Bom, existem algumas pessoas que sugerem que ciclos de despertar espiritual e a rejeição dessas armadilhas de luz poderiam permitir que a nossa consciência escape do controle dos carcereiros dessa prisão. Então, expansão da consciência, exploração espacial, talvez sirvam para nos trazer respostas sobre esse aprisionamento que nós vivemos aqui no planeta Terra. Mas uma coisa eu digo para vocês: se nós formos realmente prisioneiros, nós nunca conseguiremos escapar da matrix prisional desse planeta. E isso é ao mesmo tempo um acalento e ao mesmo tempo um desespero, porque nós não sabemos, e esse não saber faz com que a gente fique muito perdido por aqui, explorando ideias e hipóteses nem um pouco convencionais para tentar justificar as nossas perdas emocionais, os nossos vazios existenciais. E hipóteses estas, inclusive, que levam as pessoas à guerra, briga, defendendo seus lados, como se isso fosse uma verdade. E, de verdade, no fundo de tudo isso, nós não temos resposta. Nós continuamos vivendo no escuro. E entreguei a garrafa para ela, ela pegou e bateu assim no meu ombro, embaúra, embaúra, e seguiu o caminho. Essa mulher vestia uma longa capa cinza com capuz e escondia parcialmente seu rosto, caso que certamente vai te deixar com todos os pelos do corpo arrepiados. Esse aqui é mais um caso que acontece no Brasil. Você sabe muito bem que eu sou Carol Capel, a sua alienígena favorita com doutorado em mistérios ocultos. Sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo que começa agora aqui nesse canal. Hoje eu vou contar para vocês um dos casos mais perturbadores da ufologia brasileira. Eu estou falando do caso Maria Sintra, que foi um caso de contato de 4º grau que aconteceu com uma funcionária de um hospital. Olha só, perceba que até rima. Esse incidente aconteceu em 25 de agosto de 1968, na cidade de Lins, no interior de São Paulo. E esse incidente desafia explicações convencionais e levanta questões inquietantes sobre possíveis contatos, possíveis interações entre humanos e entidades de origem desconhecida. Essa nossa história começa na madrugada do dia 25 de agosto de 1968, ali por volta das 3 horas da manhã, quando Maria Sintra, que tinha apelido de Dona Mariquinha, dormia nas dependências do Hospital Dilma, onde residia, porque ela trabalhava nesse hospital. Ela acordou subitamente após ouvir um som muito específico, semelhante ao ruído de embreagem ou de freio de mão sendo acionado. Então, ela, muito curiosa, abriu a janela do seu quarto e imediatamente
imediatamente já avistou uma mulher desconhecida. E pela descrição dela, essa mulher tinha aproximadamente uma altura mediana, pele clara, olhos verdes e cerca de 30 anos, mas é tudo meio que aproximado, porque ela não sabia de fato. Essa mulher vestia uma longa capa cinza com capuz e escondia parcialmente seu rosto e segurava uma garrafa de água metálica que era meio reluzente, a garrafa brilhava. Maria então se dirigiu à mulher pela janela dizendo: "Senhora, espera aí que eu vou abrir a porta." E após descer e abrir a porta, ela se encontrou diretamente com essa visitante estranha, se assim podemos chamá-la. E essa visitante continuava segurando ali a garrafa de água. E a dona Mariquinha, imaginando que talvez a moça tivesse com sede, ela, mesmo antes que a moça tivesse feito o pedido, pegou a garrafa ali da mão da mulher e conduziu essa mulher até um bebedouro que tinha ali perto, para poder encher a garrafinha com água. Durante esse momento, a Maria então percebeu que a visitante olhava para ela e olhava também de forma muito intrigada para os carros que estavam estacionados ali no estacionamento do hospital. Então, tentando ajudar ali aquela mulher estranha e desconhecida, a Maria apontou para um dos carros específico ali que estava estacionado. Carro esse que pertencia ao diretor do hospital. E enquanto isso, gente, a mulher estranha, ela bebia água ali utilizando essa caneca. E não ficou clara muito a origem dessa caneca. Ninguém sabe se essa caneca pertencia ao hospital ou se ela tinha materializado uma caneca na mão dela. Porque lembrem-se que a garrafa dela estava na mão da Maria Sintra. E ela só respondia a Maria Sintra com alguns comentários vagos, com sons vagos, tipo só isso. Após beber a água, a mulher pegou a garrafa de volta, agradeceu dando 3 tapinhas no ombro de Maria Sintra e pronunciou uma frase que é um mistério até os dias de hoje. Ela disse 2 vezes: "Embaúra, embaúra", só isso. E logo em seguida, então, ela caminhou pela rua próxima ao hospital, entrou em um canteiro e ingressou, aparentemente com a ajuda de um outro ser que não pode ser identificado, em um objeto voador em formato de sino, que tinha aproximadamente 1 metro de altura e que flutuava a aproximadamente cerca de 70 centímetros do chão. Maria percebeu a presença daquele outro ser ali dentro do objeto, mas ela não conseguiu identificar se o ser era humano ou se era só uma presença. Ela não conseguiu enxergar o que tinha dentro daquele objeto em formato de sino, mas ela disse com certeza que tinha ali outra pessoa. Logo em seguida, então, Maria escutou novamente o mesmo ruído inicial, aquele barulho lá que parecia barulho de embreagem de carro, sabe? E o objeto voador subiu, enquanto que todas as luzes ao redor ali do estacionamento do hospital se apagaram. E esse objeto desapareceu no céu. A Maria ficou em choque com a situação que ela estava vivendo e ela teve ali na hora um fenômeno que é bem comum de experiências traumáticas, que é incontinência urinária. Ela não conseguiu segurar o xixi e ela saiu gritando enlouquecidamente, afirmando que tinha visto um disco voador e chorou muito enquanto retornava ao seu quarto. No dia seguinte, o administrador do hospital e outros funcionários encontraram as marcas das pegadas da Maria lá no andar de baixo e também encontraram outras pegadas de sapatos pontiagudos e sem salto, o que de fato mostraria pra gente que Maria não tinha tido uma alucinação ou uma visão que saiu diretamente das vozes da cabeça dela, mas sim, ela tinha realmente estado ali na presença dessa mulher misteriosa. Eles também perceberam que a grama onde o tal objeto tinha ficado pairando ali, sei lá, alguns centímetros acima do solo, estava queimada. E eles notaram uma certa depressão circular no solo, com cerca de 2 metros de diâmetro e 15 centímetros de profundidade. Então era mais ou menos um negócio assim, um círculo grande, mais ou menos assim dessa profundidade, e ali nesse local era percebido um leve calor. Então quando as pessoas adentravam nesse círculo, ainda existia ali alguma energia, alguma força que as pessoas não sabiam explicar direito. Esse caso, meu povo, foi investigado pelo CIOANI, que é o Sistema de Investigação de Objetos Aéreos Não Identificados, e ele era representado pelo Major Zani, que foi auxiliado pelo seu subordinado Aragão e pelo Sargento Brandani. E o Tenente
Carvalho, da 4ª Comar. Comar é o Comando Aéreo Regional de São Paulo, né? E também todo esse processo de investigação foi acompanhado pelo Sargento Horst, da guarnição da Força Aérea Brasileira de Bauru. E eles visitaram a cidade de Linhos no dia 26 de setembro do mesmo ano. Eles entrevistaram algumas pessoas, algumas testemunhas, coletaram informações sobre esse caso e também sobre outros eventos ufológicos que estavam atrelados de alguma forma ali naquela região. Essa entrevista foi gravada e ela está disponível até os dias de hoje na internet. É só você digitar Entrevista Maria Sintra no YouTube que você encontra. Agora, após o encontro que Maria teve, ela começou a apresentar alguns sintomas físicos e sintomas psicológicos que são bem comuns em pessoas que já foram abduzidas, mas que naquela época eram considerados sintomas alarmantes, porque não se tinha tanta informação como se tem hoje. Ela tinha marcas corporais, então alguns hematomas e marcas inexplicáveis apareceram no corpo dela, hematomas e marcas que não correspondiam a nenhuma lesão conhecida da medicina. Ela também teve algumas alterações psicológicas, então ela começou a relatar que ela estava tendo sonhos vívidos com seres desconhecidos e ela também desenvolveu uma aversão inexplicável à luz intensa. Tipo, todo mundo que ia falar com ela com muita luz ou as câmeras, ela fazia um negócio meio assim, ó. Ela também desenvolveu fenômenos paranormais, ou seja, os objetos da casa dela começaram a se mover sozinhos e os aparelhos eletrônicos apresentavam um mau funcionamento na presença dela. Ela desenvolveu telecinese e também uma capacidade estranha de se comunicar com aparelhos eletrônicos. O caso atraiu a atenção de ufólogos e pesquisadores do paranormal que propuseram algumas teorias. E a primeira teoria que explica o que aconteceu com Maria Sintra fala de um contato imediato de 4º grau. Então, alguns especialistas, alguns ufólogos, sugeriram que ela teve um encontro direto com uma entidade extraterrestre disfarçada de humana, que possivelmente estava ali para estudar o comportamento humano em situações cotidianas. É muito curioso da gente observar que a aparência desse ser é muito similar à descrição dos alienígenas pleiadianos, que inclusive já tem um outro vídeo aqui no canal, onde eu conto todos os detalhes e uma descrição exata de todas as raças alienígenas conhecidas da humanidade. Se você ainda não assistiu esse vídeo, eu recomendo que você assista, eu deixarei o link aqui embaixo na descrição. E o horário também, né, meu povo? Essas experiências de abdução, elas costumam acontecer sempre no horário das 3 da manhã. Agora, o que Maria Sintra lembra do caso não é necessariamente o que de fato aconteceu com ela. Porque vai saber se isso que ela contou que viu, na verdade não foi uma ilusão para o que de fato aconteceu. E isso é muito comum também em experiências de abdução e experiências de contato. A pessoa passa ali por uma ilusão, não consegue identificar o que de fato viveu e existe uma probabilidade muito grande dela ter passado por essa ilusão. Uma outra hipótese que tenta explicar o que aconteceu com Maria Sintra é que ela tenha tido uma experiência interdimensional, ou seja, que ela interagiu com um ser de uma dimensão paralela. Isso explicaria as características físicas e comportamentais totalmente incomuns ali daquela mulher. Mas nós também temos o contraponto, porque alguns dizem que o que ela viveu foi uma alucinação. O que é estranho, gente, é que Maria Sintra foi avaliada por médicos e por psiquiatras e ali, naquele momento, ela não apresentava nenhum problema de saúde e também não tinha feito uso de nenhuma substância. Mas, mesmo assim, algumas pessoas que estudam esse caso estão convencidas de que o caso não era real. Agora, o que me intriga nesse caso aqui é que o caso Maria Sintra apresenta semelhanças com outros relatos ufológicos da época, tipo o caso da loira da Ilha do Meio, que eu contei para vocês no vídeo anterior, que aconteceu no Pará, lá, vocês lembram que uma mulher estrangeira de aparência nórdica que foi conhecida, né, que ficou conhecida ali na região como Elizabeth Berger, mas que esse não era o nome verdadeiro dela, ela adquiriu terras na Ilha do Meio e ela tinha ali uns comportamentos bem estranhos, tipo, ela comprava quantidades exorbitantes de peixes e ela também recebia visitas de indivíduos que nunca mais eram vistos. Durante a estadia de Elizabeth Berger na ilha, aconteceram, obviamente, alguns avistamentos de luzes e objetos estranhos no céu. E também, claro, esse caso coincide, ele está na mesma época ali do caso, famosíssimo caso da Operação Prato, que também aconteceu no Pará, onde a Força Aérea conduziu uma operação para investigar, eu diria inclusive que foi uma operação ultra secreta, para investigar relatos de
objetos voadores não identificados e fenômenos luminosos que aterrorizaram comunidades ribeirinhas. E sobre esse caso da Operação Prato, eu contei ele em detalhes para vocês nesse outro vídeo aí que está aparecendo na tela, e o link também ficará aqui embaixo na descrição. Agora, são 3 casos acontecendo na mesma época no Brasil, envolvendo aparentemente o mesmo tipo de ser. Então, será que o Brasil não estava sofrendo algum tipo de invasão alienígena, de seres alienígenas desse tipo? Ou será que esses seres ainda estão no Brasil nos dias de hoje? Eu pergunto isso porque eles se misturam com as pessoas, eles se mesclam com as pessoas normais e comuns e ninguém percebe a existência deles ali. Ainda mais se nós pensarmos que hoje em dia nós somos tão autocentrados que nós não prestamos atenção nenhuma em nada que não seja a gente mesmo. Se você parar para prestar bastante atenção, você vai perceber que ninguém presta atenção em absolutamente nada, só em si mesmo. Mas esse era o caso que eu queria contar para vocês aqui no canal, e eu espero de verdade que vocês tenham gostado desse vídeo aqui. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar um like aqui embaixo, clica aqui embaixo no like, e se esse é o primeiro vídeo que você está assistindo aqui nesse canal, também não deixe de clicar no botão inscrever-se e se inscreva. Nós temos vídeos sempre nas segundas, quartas e sextas, e às vezes nas quintas, nas terças, nos sábados e nos domingos nós temos lives aqui no canal contando assuntos de mistérios da atualidade. Aproveita também e se inscreve no canal de Shorts, porque lá eu posto vídeos curtinhos, rápidos de mistério, para você não ficar por fora de absolutamente nada. E eu vejo vocês, se aceita permitir, claro, nos nossos próximos vídeos.